Fala galera, tudo bem? 4 vitórias seguidas, 10 jogos sem perder, sendo 8 vitórias e 2 empates. Segundo melhor ataque do campeonato, 10 rodadas seguidas fazendo pelo menos 2 gols. São números impressionantes, são números de impacto e são números do Eintracht Frankfurt. O Eintracht Frankfurt que está dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões, está na briga, né? Uma briga que tende a ser bem interessante dentro da Bundesliga, então parece que vai ser uma briga até envolvendo mais clubes do que se imaginava antes da temporada começar e com dois intrusos, entre aspas, aí, porque são dois clubes que não despontavam como favoritos a essas vagas, mas que no momento estão por lá. O próprio Eintracht Frankfurt e o Wolfsburg, que também pode ser assunto para um outro vídeo mais para frente, que tem sido um time mais sólido defensivamente, característica diferente do Eintracht Frankfurt. O Eintracht Frankfurt é o time do ataque. O Wolfsburg tem sido o time da organização defensiva, 5 rodadas seguidas sem sofrer gol. E é até interessante falar sobre o Eintracht Frankfurt aqui, porque além de ser, neste momento, uma das sensações do campeonato, um dos times interessantes de parar para ver, também pelos mecanismos ofensivos, eu vou falar sobre eles usando o campinho, na próxima rodada tem a Eintracht Frankfurt e Bayern. Então é aquele teste de fogo para toda essa sequência. Os números são espetaculares, mas é claro que contra o Bayern, o buraco é mais embaixo. No primeiro turno foi 5-0 para o Bayern, confronto entre as duas equipes, mas era um outro momento do Eintracht Frankfurt também, com outras peças, inclusive, até com outro desenho ofensivo também, defensivo também, né? Outro desenho tático naquela altura. Então é um time que embalou, cresceu. É impressionante o desempenho em 2021. Aliás, em 2021 também, o André Silva tem 9 gols na Bundesliga, o André Silva só tem menos gols no campeonato alemão que o Lewandowski, o que é mais um feito importante para essa lista. Muitos desses números que eu tô falando são números relacionados ao ataque, porque essa é a característica. E tem sido um time capaz de criar muitas chances também dentro de algumas dessas partidas. Por exemplo, no fim de semana. No fim de semana o Eintracht Frankfurt demorou a construir o placar diante do Colônia, mas não por falta de chances criadas, né? Então é um time que tem a velocidade para castigar em contra-ataques e que tem tentado ser cada vez mais também um time capaz de criar a partir do controle da posse de bola, que é um cenário até um pouco diferente. E aí tem a ver com o encaixe de alguns meias dentro da estrutura do Adi Hütter. Vamos lembrar que o Eintracht Frankfurt teve bons momentos já com o Adi Hütter. Aliás, o Eintracht Frankfurt nos últimos anos teve ótimos atacantes que se destacaram por lá, né, que fizeram muito sucesso. Então, se a gente for falar de atacantes, Haller, hoje no Ajax, acabou não tendo boa passagem pelo futebol inglês. Jovic, que está de volta, foi para o Real Madrid, não teve muito espaço, também não agradou ou convenceu nas poucas chances que teve lá, está de volta agora por empréstimo. Rebic, hoje opção do Milan, né, geralmente vindo do banco, mas teve um ótimo início de 2020 também, depois, antes de sofrer com lesões, atacante de lado de campo. Então, o Eintracht Frankfurt tem projetado atacantes nesses últimos tempos. E hoje, ao olhar para o time, a gente vê mais um 9 se destacando, que é o André Silva. Com o Jovic, que voltou já fazendo gol e que está no banco de reservas, porque o time encaixou nesse desenho de um atacante apenas. Por que um atacante apenas? Porque antes da janela de transferências de janeiro, o Eintracht Frankfurt tinha também o Bas Dost, que era essa referência, inclusive, né? Muitas vezes formando a dupla de frente com o próprio André Silva. Mas agora não, o André Silva está jogando como 9 à frente de 2 meias. E aí a gente pode falar um pouco sobre essa estrutura. Porque é um time que parte de um 3-4-2-1, ou seja, tem 3 zagueiros, e a gente pode falar de características individuais e coletivas, eu vou falar sobre cada uma dessas partes do campo, e até pelas características coletivas da equipe também. São 3 zagueiros, 2 alas, 2 volantes, 2 meias e um atacante. Então é um time que tem, na defesa, né? Tem o Trapp no gol. Na defesa, o Tuta vai ganhando espaço e tem feito bons jogos. O Tuta, ex-zagueiro da base do São Paulo, jogou como lateral direito em alguns momentos, um lateral que ficava mais na base da saída de bola do time do Jardine, que foi um time excelente na base do São Paulo há alguns anos. Então o Tuta ganhou espaço até pela saída do Abraham, veterano argentino que se despediu do Eintracht Frankfurt agora também em janeiro. O Tuta ganhou espaço como esse zagueiro à direita, Hinteregger como zagueiro central e à esquerda o Ndická, que é um nome que merece destaque também pelo funcionamento ofensivo, pela forma como ele se projeta, mas eu vou falar desse lado esquerdo já já. Aí, no meio campo, Hasebe e Djibril Sow, os 2 volantes, Hasebe voltando a jogar como volante, né, ele que vinha jogando como zagueiro já há algum tempo na Alemanha, Hasebe veterano, japonês, campeão alemão com Wolfsburg lá atrás, no time do Josué, do Grafite, do Dzeko, do Mizimovic, entre outros nomes. Então essa é a linha dos 4, né, com os 2 volantes e os 2 alas, que são peças fundamentais aí. Kostic do lado esquerdo e do lado direito o Durmi. Tem jogado, existem outras opções dentro do elenco também, mas o Durmi é o titular da ala direita. Pode ser o Amami Touré,
O próprio Barcock chegou a ser utilizado ali, é mais atacante de lado, mas chegou a ser utilizado na ala, mas o Durmi tem sido titular. E os dois meias, Kamada e Amin Younes, encostando no André Silva. Então é um time que parte dessa estrutura do 3-4-2-1, mas que concentra muito seus ataques pelo lado esquerdo. O lado esquerdo é o lado forte. E pelo lado esquerdo, a equipe constrói quase todos os seus ataques e as suas chances mais claras, muito por conta do excelente momento do Kostic. Kostic tem sido um dos principais jogadores da Bundesliga nesse início de 2021. Então aqui eu vou falar muito sobre esse recorte do início de 2021. A gente está falando de janeiro e de parte de fevereiro, que é justamente o período dessa arrancada do Eintracht Frankfurt, dessa excepcional sequência. Em 2021, 7 vitórias e um empate nessas 8 rodadas, a melhor campanha, até porque o Bayern teve uma derrota nesse período. Então, o Eintracht Frankfurt tem o melhor aproveitamento da Bundesliga em 2021, além de ter um ataque que no todo da temporada só fica atrás para o próprio Bayern. Então, o lado esquerdo é parte dessa explicação. E como que é esse funcionamento do Eintracht Frankfurt com bola? A gente tem a estrutura padrão, né? Mas no momento com bola, o Kostic é o jogador que acelera, que tem arrancada, que ganha as jogadas individuais partindo para cima dos defensores, levando para o fundo e gerando cruzamentos. É um time que explora muitos cruzamentos e a precisão dos passes do Kostic de volta a uma melhor confiança, num nível técnico muito bom, tem sido fundamental para acionar o André Silva dentro da área. Então muitas vezes esse cruzamento vem da esquerda para encontrar o André Silva. E aí o que acontece muito é: o Amin Younes é um jogador que durante boa parte da carreira foi esse meia que trazia da esquerda para dentro, recebia aberto para trazer com a bola colada ao corpo, fazer esse drible para dentro. Era característica dele, um jogador que também não chegou a explodir no nível esperado, era um jogador muito talentoso no início da carreira que não deu esse salto, né? Se a gente for olhar lá atrás, Borussia Mönchengladbach, depois no Ajax, a passagem pelo Napoli que praticamente inexistiu, e agora recuperando um bom nível, ao lado do Kamada, um meia japonês que tem bons passes também, que tem dado assistências dentro do campeonato. Ele e Kostic dividem ali a liderança das assistências do Eintracht Frankfurt. Então é um lado que concentra jogadores, com Kostic atacando como ponta, embora seja o ala, e aí quem sobe para dar vantagem e gerar superioridade por esse lado também? O Ndická. O Ndická é um zagueiro pela esquerda que se projeta bastante, que sai em vários momentos quase como um lateral pelo lado esquerdo. Então é um time que tem o Ndická dando suporte ao setor do Kostic, mas muitas vezes o Amin Younes caindo por ali também para fazer essa parceria. E é um lado que acumula jogadores, que tem mais agressividade, que chega mais à ponta. Diferentemente do lado direito, que muitas vezes é um lado mais vazio e que tem o Durmi até aparecendo por dentro para tentar definir as jogadas que são construídas pela esquerda. Então quase tudo é acumulado, é concentrado do lado esquerdo de ataque, porque por ali aparece o principal jogador, Kostic, seja conduzindo a bola em velocidade, seja sendo lançado em profundidade, já que é um ala de uma força física, né, de um fôlego impressionante para idas e voltas, e é um jogador que demorou um pouco a se recuperar de uma lesão grave que teve, mas agora está de volta a um nível muito bom. Então é um time que funciona tendo esses dois meias à frente dos dois volantes e um lado esquerdo de liberdade para atacar, além de um papel importante que tem aparecido também, que é a capacidade do Hinteregger como zagueiro central tentar forçar passes. É um time que força muitos passes mais verticais. Até por isso muitas vezes comete mais erros, mas tenta acelerar a todo momento. E isso tem acontecido. Então quando a gente olha para a produção ofensiva do Eintracht Frankfurt, a gente vê um time que produz, que cria chances, que cria gols. Não por acaso, 10 rodadas seguidas fazendo pelo menos 2 gols, que é uma marca considerável, né? Um ataque que mostra que é um ataque que tem produzido. Nem sempre produz tanto, mas mesmo assim converte. Às vezes produz muito, nem sempre converte tanto, mas mesmo assim deixa a sua marca. Foi o caso agora desse fim de semana, diante do Colônia. Então é um time que ainda tem algumas opções boas no banco de reservas, encaixou dessa forma, com essa estrutura titular, mas tem, por exemplo, no banco o Rode, que entra muitas vezes para ser uma opção de centro do campo, que tem no banco de reservas o Jovic, que pode mudar um pouco a configuração do ataque para jogar junto com o André Silva, invertendo mais uma vez esse trio avançado, passando a ter um meia e 2 atacantes, e aí pode ter o André Silva, tem essa mobilidade para cair pelos lados, o Jovic ainda tem que recuperar uma melhor forma física, mas é um jogador da chegada para finalização e que parece ficar mais à vontade por enquanto no Eintracht Frankfurt, né? Então o retorno dele foi importante porque ele já voltou fazendo gol, que é importante para a confiança dele também. Então são algumas das opções de um time que tem sido uma atração, tem sido legal de ver jogar, principalmente por esse funcionamento do lado esquerdo. Kostic chegou a ser indicado agora para, aliás, no mês de janeiro da Bundesliga, Kostic e André Silva indicados ao prêmio de melhor jogador do mês no campeonato alemão. É um time para a gente ficar de olho. A arrancada é muito boa, esse embate com o Bayern é muito difícil, evidentemente, no fim de semana, mas vai ser legal de ver pelo momento do Eintracht Frankfurt e
até para entender como vai ser essa briga por vaga na Champions, que virou a realidade do time. Antes da temporada, talvez fosse difícil imaginar regularidade no Eintracht Frankfurt para brigar por uma vaga entre os 4 primeiros, né? Teoricamente, o que se imaginava: Bayern, Leipzig, Borussia Dortmund e Gladbach ou Bayer Leverkusen. Mas no momento, a Eintracht Frankfurt e Wolfsburg estão muito vivos dentro dessa disputa. Então hoje foi a chance de falar um pouquinho sobre esse grande momento de uma das sensações do início de 2021, que é o Eintracht Frankfurt. Deixa aí o comentário, a curtida no vídeo, se inscreva no canal, um abraço e até a próxima.